Algumas perguntas mais técnicas, às vezes, nos chegam aqui através de vocês. E uma que tem uma constância aparecida são duas situações que são doenças que a gente tem no estômago e no esôfago. A primeira delas chama esôfago de Barrett. O que é isso? Quando eu tenho refluxo, ou seja, o conteúdo ácido do meu estômago vem para o meu esôfago, o estômago ele tem uma camada dentro dele que protege ele desse ácido. A gente já conversamos sobre isso, o estômago produz ácido e esse ácido ajuda na preparação dos alimentos para que esse alimento possa ser digerido. Então, você imagina que se eu como um pedacinho de carne, esse ácido ajuda eu a digerir, ele ajuda, imagina o que ele faria com o meu estômago, que também não deixa de ser um pedaço de uma carne, né? Mas o estômago tem essa proteção, que é uma camada, um muco que tem lá dentro, como se fosse uma gelatinazinha, que ela protege, ela não deixa o ácido entrar em contato com o aparelho do estômago. Bom, o esôfago não tem isso. E quando eu tenho um aumento de pressão abdominal, que a obesidade causa, ou problemas como hérnia de hiato, eu tenho refluxo, que é aquela coisa quente que eu sinto voltar. E esse ácido, como o esôfago não tem proteção, ele começa a queimar o esôfago. Aí vem a esofagite grau 1, esofagite grau 2, grau 3, grau 4, e essa esofagite pode chegar numa fase onde eu tenho esôfago de Barrett, onde eu agredi tanto o esôfago que ele começa a mudar essas células, e essas células elas podem em algum momento se transformar num câncer de esôfago. Então, o tratamento do esôfago de Barrett, ele precisa ser feito. Naqueles pacientes que são obesos, eles têm indicação de fazer a cirurgia, porque a cirurgia bariátrica, o bypass, ela tem duas funções. Óbvio que a função dela principal é combater a obesidade, mas também ela evita o refluxo, porque você diminui a produção de ácido, mas também você faz aquele desvio no intestino Y de Roux, que faz com que você não tenha refluxo. Então, pacientes que têm um IMC maior do que 30, já existem vários trabalhos na literatura que não adianta ele fazer simplesmente aquela cirurgia anti-refluxo, fazer uma válvula. Muitos desses pacientes têm que combater as duas coisas, a obesidade e o refluxo. Se você faz só a válvula, ele continua com o peso, a chance dessa cirurgia não dar certo é quase que de 50%. Então, muitos dos pacientes que têm um refluxo muito importante e são obesos, a indicação é fazer o bypass semelhante ao bypass que faz a cirurgia bariátrica, porque ele vai estar combatendo duas doenças graves do refluxo, nesse caso o Barrett, que já é o grau maior do refluxo, e a obesidade, eu tenho que combater as duas coisas juntas. A outra coisa é se eu tenho metaplasia intestinal. Essas agressões, como a mesma do esôfago, ela pode acontecer no estômago. Aí eu vou trocando o tipo de célula. É uma célula tipo 1, ela vai passando por tipo 2 e o tipo 3, até que chega uma hora que existe uma maior chance em que eu venha a desenvolver um câncer de estômago por causa dessas alterações da célula. Ela vai sofrendo agressões, ela vai mudando, né? Ela vai acontecendo mudanças. E a metaplasia intestinal é a parte primária aqui dessa alteração. Muitas vezes a gente tem que tratar, fazer uma biópsia seriada, muito mais ampla, ver exatamente o quanto de metaplasia tem, e às vezes eu tenho até que ressecar, ou fazer uma técnica como a gastrectomia vertical, que eu retiro essa parte do estômago que tem a metaplasia, ou quando eu preciso de um bypass, às vezes eu preciso até ressecar essa parte do estômago. Então a gente tem que entender o que é um estômago com uma gastrite, um estômago com metaplasia, um estômago com uma displasia, que seria uma coisa maior, e aí a gente tem que tomar condutas. Então isso não nenhuma das duas doenças contraindica a cirurgia. O que às vezes a gente tem que fazer, por exemplo, no doente que tem um esôfago de Barrett e uma esofagite importante, obviamente eu vou optar por uma técnica diferente da gastrectomia vertical, vou fazer o bypass. E um paciente, às vezes, que tem uma metaplasia ou uma displasia, às vezes eu posso optar pela gastrectomia vertical, que eu vou retirar aquele estômago, ou faço a cirurgia do bypass com a retirada daquele estômago, para não deixar aquelas células que já não estão bem perpetuarem. Mas por isso que é muito importante que você procure um cirurgião que faça a cirurgia bariátrica e metabólica.
que ele se dedique, porque ele vai entender você, não só o seu refluxo, não só a sua metaplasia, não só o seu BAT, não só a sua obesidade. Ele vai olhar você como um todo, ele vai te ouvir, vai te examinar. Por isso, procure os cirurgiões que são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e tenham suas certificações para que você possa, sim, ser tratado como você merece, como uma pessoa e não como simplesmente uma doença, onde eu me preocupo só com aquilo, esqueço todo o restante que possam estar até piorando ou causando essa doença a qual eu me preocupei.